Vamos! É um negacionismo, né? É muito complicado e vamos só lembrar isso tudo por um governo que acha que merece o Prêmio Nobel da Paz, né? Então, o Prêmio Nobel que vai ser anunciado, na verdade, daqui a uma semana, o Donald Trump dizendo que seria um absurdo se ele não recebesse, e essa carta mostra algo muito diferente do discurso do governo americano. Mas vamos colocar, como você apresentou, o que significa tudo isso? Antes de mais nada, nós temos, obviamente, ao longo de décadas, o governo americano atuando em várias crises humanitárias e transformando parte do seu orçamento, sim, em uma ajuda internacional. É gigante para o mundo, é quase, eu diria, migalhas dentro do próprio governo americano, dentro dos gastos, por exemplo, em comparação aos gastos militares americanos, é algo quase irrelevante, eu diria. Não é irrelevante, porque sempre o orçamento, obviamente, vem de recursos públicos, etc., mas dentro de um contexto, eu diria, mais amplo nos Estados Unidos, isso é uma parcela muito menor do que é gasto em outros segmentos. E aí o que acontece, como você citou, o governo americano, então Donald Trump decidiu que não, que agora a gente vai encerrar com a USAID, que é a Agência de Cooperação Internacional dos Estados Unidos, e que esses programas basicamente seriam suspensos. Agora, Roberto, pela primeira vez, nós estamos não mais falando em projeções. Nós já estamos, e isso é o que a ONU traz nessa carta que foi enviada ao governo de Donald Trump, que nós tivemos acesso. Essa carta não fala mais apenas das projeções para o futuro, de quantas pessoas poderiam ser afetadas, não. Elas já estão sendo afetadas. As mortes já estão acontecendo. A ampliação da fome, da pobreza, já são esses fenômenos já são realidades, principalmente, claro, nos países mais pobres do mundo. Então, nós não estamos mais falando do futuro, nós estamos falando do que está acontecendo neste momento. E como você citou, esse número impressionante, que só entre janeiro e julho, 320 mil mortes poderiam ter sido evitadas no mundo se os programas de Donald Trump, se os programas americanos tivessem continuado e não tivessem sido interrompidos. Então, é algo concreto, não é mais, não, eu acho que isso pode acontecer, não, isso são os dados coletados pela ONU, mandando uma carta oficial ao governo americano, dizendo, olha, essa aqui é a sua dramática, não pode ser que nós vamos simplesmente fechar os olhos para tudo isso. E aí, claro, com outros dados também muito impressionantes, por exemplo, no que se refere à tuberculose, AIDS e tantas outras doenças que, claro, tinham os americanos como eu diria, uma peça fundamental da resposta internacional. Hoje, essa ajuda internacional, essa ajuda americana não existe mais. O mundo, obviamente, vai precisar se programar para lidar com isso tudo de uma outra forma, de uma nova forma. Alguém, até nas redes sociais, me disse, mas eu não vejo a Coreia do Norte ajudando. Você tem toda a razão, eu não vejo a Coreia do Norte ajudando. Mas vamos só lembrar, o sistema internacional foi estabelecido depois da Segunda Guerra Mundial justamente para beneficiar aquele país que passou a ser hegemonia. Essa hegemonia veio com enormes poderes e um pouquinho só de responsabilidade. Só um pouco. O que o governo americano, ao longo de décadas, os diferentes governos americanos retiraram do mundo em termos de recursos naturais, de acesso a mercados, de investimento, do dólar sendo estabelecido como a moeda internacional, é muito superior às responsabilidades daquela hegemonia em chegar com algum tipo de ajuda. Insisto, é um número importante, são alguns bilhões de dólares, sem dúvida nenhuma é algo importante, mas não chega nem perto do que é feito nem com as armas e muito menos do que o governo próprio americano beneficia basicamente do sistema financeiro internacional. 300 mil mortes é uma outra forma de genocídio também que é praticada pelos Estados Unidos pela omissão. E como bem disse o Jamil, né, os Estados Unidos são um dos países que mais exploram riquezas de outras nações,
que faz com que essas nações estejam em situação difícil e que, por isso, têm responsabilidade de colaborar para poder diminuir esse drama também. Mas, ao contrário, o que a gente está vendo agora, conforme o Jamil está trazendo para a gente, é um genocídio que ninguém fala, que ninguém está comentando, justamente porque não tem o mesmo impacto que tem o impacto do genocídio que acontece em Gaza. Agora, Jamil, não tem nenhuma possibilidade de mudança, de retorno? O governo não discute alternativas para poder solucionar isso? Meu caro, primeiro, o que você colocou é extremamente importante, porque essas mortes estão acontecendo em locais invisíveis, né? E isso é muito dramático também. Eu estava pegando a lista dos países onde os programas foram cortados, e claro, Malawi, alguns outros países africanos, Togo, etc., que sim, para o sistema internacional e para a opinião pública ocidental, simplesmente não existem. Essas pessoas são invisibilizadas em suas vidas. Então, obviamente, as suas mortes, elas são irrelevantes. Estou aqui dizendo por que não há uma comoção internacional em relação a esses cortes, porque eles acontecem justamente em locais onde essas pessoas já são basicamente invisibilizadas. Agora, óbvio, são seres humanos, né? Nós precisamos colocar num outro contexto esse debate. Dentro dos Estados Unidos, não existe hoje nenhum tipo de debate sobre a retomada desses projetos. Mas olha só que curioso, existe, obviamente, um movimento, principalmente da China e de alguns outros países, para dizer, olha, ali, eventualmente, há uma oportunidade para que nós possamos influenciar aquela região, oferecendo o que os americanos cortaram, ou seja, ajuda humanitária, né? Então, começa a existir uma preocupação por parte dos americanos, não por conta da vida de alguém no Malawi, não, essa não é a prioridade, mas socorrer alguém no Malawi pode ser, eventualmente, dentro do contexto geopolítico internacional, uma oportunidade para outras potências ocuparem o espaço. Então, o debate está sendo, não tem gente morrendo, não. O debate tem sido, puxa, de repente vamos perder influência. Que também é um enorme cinismo, né, dentro desse contexto. Mas, respondendo a tua pergunta, por enquanto o debate é apenas, eu diria, geopolítico. Será que nós vamos perder influência se cortarmos ou se mantivermos os cortes ali ou não? Então, é de uma hipocrisia, obviamente, gigantesca tudo isso que a gente está vendo. Só um aspecto que eu acho também relevante. Muita gente, eu vejo esse debate dizendo, não, mas calma aí, eles não têm obrigação nenhuma em ajudar, etc. Verdade. Agora, tem um debate interno nos Estados Unidos também muito curioso, porque esse dinheiro era mandado para vários países africanos para que eles comprassem, olha só que curioso, remédios de empresas americanas. Né? Então, não é que a fábrica de genéricos em Moçambique, de repente, passou a vender muito remédio. Não. Aquele dinheiro enviado ao governo de Moçambique ou qualquer outro lugar da África era condicionado. Como condicionado? Aquele dinheiro, então, chegava no Ministério da Saúde, eu me lembro, porque eu fui para a Libéria e vi isso acontecendo, chegava na Libéria e o governo da Libéria tinha a obrigação de comprar os seus recursos no setor de saúde, todos de empresas americanas. Então, de fato, é um subsídio à sua própria indústria. Né? Então, começa também a ter esse debate curioso, né? De, puxa, a empresa farmacêutica americana está um pouco desgostosa com o governo, não porque deixou de salvar vidas, mas deixou de vender, subsidiado, obviamente. Então, essa é basicamente a situação, antes que alguém venha dizer, não, mas eles não têm obrigação nenhuma em salvar vidas pelo mundo, etc. Vamos só colocar esses dois aspectos. Em primeiro lugar, a responsabilidade que eles têm no cenário internacional é muito menor do que o que eles se beneficiam ou se beneficiaram nos últimos 80 anos em relação a esse sistema. E número 2, essa ajuda nunca é de graça. Ela envolve, obviamente, uma aliança com aquele país, ou seja, aquele país fica, de uma certa forma, à disposição do governo americano. E 2, esse dinheiro é um subsídio. Ou vocês acham, agora mudando um pouquinho de assunto, mas também nessa ideia de ajuda internacional, ou vocês acham que o resgate americano para a Argentina
é porque eles gostam de tango. Não é exatamente isso. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.